Olá, eu sou a Luísa e hoje eu vou compartilhar com você 6 hábitos que eu incluí aos poucos na minha rotina. Já faz quase 5 anos que eu moro fora e no comecinho, logo que eu me mudei para o Canadá, eu comecei a incluir algumas coisas na minha rotina e eu quero compartilhar com você isso hoje. Pequenos hábitos é porque eles realmente começaram pequenos, de forma gradual, nada radical. E hoje, olhando para as mudanças que eu fiz, eu vejo como a minha vida é melhor depois que eu incluí esses hábitos. O primeiro hábito que eu criei foi jantar mais cedo. Eu comecei a jantar às 6 da tarde. Quando eu morava em São Paulo, eu era aquela pessoa que jantava super tarde. Eu, às vezes, 8 horas da noite estava trabalhando. E aí eu chegava em casa cansada, sem muita disposição para fazer alguma coisa para comer, às vezes pedia alguma coisa. E jantava às vezes 10 horas da noite. E quando eu me mudei para o Canadá, eu fui com minha filha mais nova, minha primeira filha, é a mais velha, na verdade. Ela tinha 1 ano e ela jantava às 5h30, porque ela dormia às 6 horas da tarde. E eu começava me organizar para jantar depois que eu colocava lá para dormir. Eu ia jantar mais ou menos umas 8, 8h30, até eu colocar lá para dormir e preparar o meu jantar. O corpo, ele não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Então, ou você vai dormir bem, ou você vai fazer uma boa digestão. Então, o ideal é que você jante pelo menos 3 horas antes de dormir. Quem é minha aluna já sabe, porque eu tenho um pilar no meu método, no Neuroflow, que é sobre o sono, e que eu já ensinei sobre criar a rotina do sono. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi lá atrás. Então, tem que jantar mais cedo. E aí, eu fazendo os meus estudos, eu verifiquei que eu deveria jantar mais cedo. Conversei com meu marido, falei: você topa jantar mais cedo comigo? Ele, sim, porque morando no Canadá, a gente não saía, trabalhava de casa. Na época, quando eu me mudei, eu fui fazer um college, então eu tinha um curso full time de dia, que por conta da pandemia era online, então eu estava em casa. E aí foi factível fazer essa mudança. Eu fiz uma mudança de horário brusca, porque eu saí de jantar 9, 8h30 para jantar às 5h30, 6. No começo é um pouco estranho, mas depois o seu corpo acostuma. E aí você, por exemplo, hoje, 5 da tarde, eu já tenho muita fome. E eu janto 5h30, 6 horas. E depois eu só tomo um café da manhã, 7 horas da manhã. Ou, dependendo agora que eu tô com um bebê pequeno, hoje, por exemplo, eu tomei café da manhã às 8. E eu jantei às 6, 6h30 ontem. Também eu tô indo um pouco mais tarde, por conta da minha rotina ainda não tá super direitinho, né? É vida real, gente, é isso aqui. É por isso que eu gosto. Eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu vejo que tem muito conteúdo que as pessoas romantizam muito as rotinas. E eu, que tô com um bebezinho pequeno, tá sendo bem desafiador, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito da rotina, então tenho que me adaptar a esse momento atual da minha vida. Mas vamos voltar ao nosso vídeo. Então, eu fiz essa mudança. Se você também tem essa questão de jantar tarde, eu sugiro que você comece meia hora mais cedo. Tenta fazer uma semana, jantar meia hora mais cedo. O seu corpo vai agradecer. Você vai ver que você vai acordar mais leve, menos inchada e com mais disposição, porque o seu sono foi mais reparador. O segundo hábito foi criar um ritual noturno sagrado. Eu parei de assistir televisão antes de dormir. Para algumas pessoas pode ser um choque, né? Eu sei aqui em casa, assim, eu criei esse hábito. O meu marido tem um pouco mais de dificuldade. Ele tem esse hábito mais enraizado nele. Então ele consegue ver menos tempo de televisão e depois ele vai ler, mas ele ainda assiste televisão. E assim, não é não assistir televisão nunca, né, à noite. É tentar desligar a televisão mais cedo. Porque a luz azul, tanto da televisão quanto do celular, são estimulantes. E reduz a sua produção de melatonina, que é o hormônio produzido à noite, que vai te dar aquele soninho para você embalar e dormir a noite toda bem. Então, quais foram, assim, o que eu incluí, né? Então, assim, eu deixei de ver mais televisão e eu criei um hábito de tomar um banho quente, fazer um chá, ter o meu momento de leitura do dia, que sejam 10 minutinhos. Não é um ritual que precisa ser longo.
Muitas vezes eu faço esse ritual bem curto, porque eu já estou super cansada, então assim, é só para eu mandar uma mensagem para minha mente de que chegou a hora de desacelerar, de descansar, para ter uma noite boa. Então eu tomo um chazinho, geralmente de camomila, leio, eu tenho um hábito diário de ler, esse é um hábito que eu incluí. Então eu leio todo dia 10 a 15 minutos, não é muito, mas faz toda a diferença. Ano passado eu consegui ler 12 livros só com esse hábito novo que eu criei. Já tem alguns anos. Desde que eu saí do Brasil, eu criei esse hábito da leitura diária e não leitura de coisas de trabalho. Também, eu leio muito sobre yoga. Quem me acompanha aqui sabe que eu fiz uma transição de carreira. Então, eu era advogada, eu lia muitos textos jurídicos. E aí eu passei a ler mais sobre autocuidado, sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental. E eu leio muito sobre yoga. E leio outros tipos de livros também. Então, a questão da leitura, você pode fazer um journaling, que é escrever sobre como foi o seu dia. Idealmente, evite assuntos complexos, difíceis durante a noite. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo, nada de fazer contas à noite, mexer com parte financeira, isso estimula muito a nossa parte cerebral, o nosso córtex pré-frontal. Então, nada de discussões com seu companheiro, com a sua companheira, nada de ficar fazendo planilha à noite. Isso é bem importante. E você pode começar 10 minutinhos, pode fazer um alongamento, pode fazer uma meditação. Se você não gosta de chá, não precisa tomar chá. Eu conheço várias pessoas que não gostam. Eu amo tomar chá, então, assim, tomar um chá quente me relaxa, me acalma. E a leitura, sempre uma leitura leve também. O terceiro hábito é: comecei a cozinhar e parei de pedir delivery. Em São Paulo, muitas vezes, cansada, sem tempo, eu entrava no aplicativo e pedia uma comida bem gostosa. Mas depois que me mudei, comecei a criar o hábito de cozinhar. Até porque não tinham as comidas que eu gostava no Brasil, os restaurantes, os meus restaurantes favoritos. Eu fui morar numa cidade pequena no Canadá, em London, e não tinha muitas opções. Então eu comecei a cozinhar e o meu marido também começou a cozinhar comigo. Então era uma coisa do casal. Ele adora também ter esse momento na cozinha. E não precisa ser chefe, tá, gente? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma massa ao pesto, uma massa fresca ao pesto, pode ser uma brusqueta, uma coisa simples, mas é muito melhor do que pedir alguma comida que você nem sabe o que tem dentro. É muito mais saudável você preparar em casa com os ingredientes que você escolheu. E não é nada complexo. Na comunidade Neuroflow, eu tenho um pilar que é sobre alimentação, em que eu compartilho algumas receitas testadas e aprovadas, que eu já fiz várias vezes. Tem muitas coisas de café da manhã, que é uma coisa que as pessoas erram bastante, acabam comendo na rua. E são coisas simples, que às vezes você pode deixar preparado na noite anterior, em 10 minutos, e aí você acorda, naquela correria você já tem alguma coisa pronta, saudável, nutritiva para comer. Então, começa de repente escolhendo uma refeição da semana para você fazer na sua casa. E aos poucos você vai aumentando. O quarto hábito: parei de consumir carne, peixe, queijo. Eu já não consumia leite de origem animal há muito tempo. E calma, eu respeito muito quem come diferente de mim. Aqui em casa mesmo, meu marido e minha filha consomem ainda alimentos de origem animal. Foi uma mudança gradual. Eu comecei com essa mudança mais ou menos um ano depois que eu estava vivendo no Canadá, por uma questão muito pessoal, que não estava me fazendo bem. Eu estava muito ligada no meu corpo, muito conectada comigo mesma, e eu sentia, quando eu comia determinados alimentos, que não me caía bem, que eu me sentia pesada. Então eu resolvi parar aos poucos, e até parar completamente. Então hoje eu sou totalmente vegana e o resultado disso é uma saúde muito boa. A minha imunidade melhorou, o meu foco, a minha clareza mental, a minha concentração. E nesses últimos quase 5 anos morando fora, eu nunca fui para o hospital, só agora, recente, mas foi para ganhar a Lívia.
Então, tudo melhorou para mim, mas de novo, é uma questão muito pessoal e o convite que eu tenho aqui para você é você começar a se observar, se tem alguma coisa que você consome que depois você não se sente tão bem, que você fica pesada, que você tem algum problema digestivo, intestinal, e diminuir esse alimento por 1, 2 semanas e veja como você se sente. O quinto hábito que eu criei foi me exercitar diariamente. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia praticamente tudo de carro e me exercitava 3 vezes por semana. Mas depois que eu saí do Brasil, especialmente desde que eu estou morando aqui nos Estados Unidos, eu passei a caminhar todos os dias. No Canadá, por conta do frio intenso por muitos meses, eu fazia tudo indoor. Então, eu tenho uma bicicleta em casa e eu fazia aulas de bicicleta e yoga. Eram as minhas atividades durante o meu período no Canadá. E no último ano eu comecei a fazer algumas coisas fora, também fazia hot yoga nos estúdios, mas outdoor, assim, só na época, na primavera, no verão, no outono bem pouco, o outono é muito curto no Canadá, e fazia as minhas caminhadas. No inverno não tem como, eu morava num lugar que tinha muita neve, então não tinha a menor condição. Aqui nos Estados Unidos, eu consigo fazer caminhadas, então não necessariamente, gente, eu não estou falando aqui de 1 hora de treino pesado todos os dias. Estou falando de movimento, de se exercitar, movimentar seu corpo. Se você fizer 15 minutos por dia de qualquer atividade, seja um alongamento, seja uma aula de yoga, uma caminhada leve, você já está colocando o seu corpo em movimento. Então, a caminhada e o yoga eu faço todos os dias. Além disso, eu também faço treino funcional e jogo tênis 1 vez por semana. Então, eu tenho uma vida muito mais ativa do que eu tinha antes. Dentro do meu método, tem um pilar que é o movimento, que eu trago, compartilho as práticas de yoga, que são completas, né? Trabalham o corpo todo, trabalha força, trabalha o cardiorrespiratório, o sistema cardiovascular, alongamento, flexibilidade, trabalha a energia. Então, são práticas bem completas que eu compartilho na plataforma e toda semana tem aula ao vivo comigo. O que mudou foi a consistência e não a intensidade. O movimento não precisa ser punição. Pode ser leve, pode ser prazeroso e deve. Então experimenta começar a incluir no seu dia mais movimento. E o último hábito, esse aqui foi transformador para a minha saúde mental, foi parar de assistir notícias na TV. Eu assistia muita coisa, muito jornal, eu tinha o hábito de chegar em casa e ligar a televisão no jornal. E assistia todas aquelas notícias tristes, tragédias, estabilidade econômica, questões políticas, e aquilo drenava a minha energia. E quando eu me mudei, eu percebi que aquilo ficava ainda pior. Além dos desafios que eu tinha de imigrante, né, de me adaptar a uma nova cultura, eu ainda tinha toda a situação do Brasil, que eu não tenho controle algum, nenhum de nós tem, e ficava com aquela energia pesada, refletindo às vezes sobre várias questões que não iam me agregar nada. Então hoje, o que eu faço? Não vivo numa bolha. Eu me informo, mas eu observo ali 1, 2 vezes na semana, eu checo as notícias para saber o que está acontecendo no mundo, mas eu escolho quando e como eu vou me informar. Eu não estou mais refém desse bombardeio de notícias, ficar rolando feed com um monte de notícias trágicas. Isso só vai drenar a sua energia. Então experimenta parar de fazer isso e começar a escolher quando e como você quer ser informada. Fica tranquila, se alguma coisa séria acontecer, você vai ficar sabendo. Isso para mim foi libertador. Foi uma das coisas que impactou de forma muito positiva a minha saúde mental, reduziu a minha ansiedade. Hoje eu sou uma pessoa informada e muito mais tranquila. Sua paz mental vale muito mais do que estar atualizada sobre cada tragédia do mundo. Bom, esses hábitos, em um primeiro momento, podem parecer radicais, mas não são. Eles foram construídos dia a dia. E olha, hoje eu vejo que valeu a pena e que vale a pena.
porque eu me sinto uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquila com esses hábitos. E pensa na sua vida se tem alguma coisa que você faz que não te faz bem. De repente jantar tarde, de repente ficar consumindo notícias ruins o tempo todo, ou talvez comer muito fora. Enfim, faça uma reflexão e de repente escolhe uma coisa para você mudar. E começa aos poucos, não precisa cortar totalmente. Se você gostar muito de pedir delivery, por exemplo, se você pede 3, 4 vezes na semana, pede 2. Começa reduzindo, não corta completamente. Eu acredito que quando a gente faz de forma gradativa essas mudanças, elas são muito mais realistas e duradouras, porque foi uma coisa que você vai construindo e não uma coisa muito radical. Essas coisas radicais não duram. Você pode até imaginar, ai, Luísa, mas você é radical, você é vegana. Não, mas eu não sou vegana, eu não comecei um dia eu comia carne, no dia seguinte eu cortei tudo. Eu fui aos poucos, eu fui reduzindo a quantidade, eu fui vendo que meu corpo foi reagindo bem, que eu não sentia vontade, e pronto. Não foi uma coisa assim forçada, uma coisa eu cortei e foi um sofrimento, sabe? Não é nada disso. É uma coisa que eu falo também bastante, que assim, você tem que curtir o processo, é a sua vida que está passando. Então, assim, cada dia tem que ser um dia prazeroso. Então, você vai fazer isso com um objetivo. Qual é o seu porquê? Por que você vai fazer isso? Porque você tem um porquê muito forte, então você se sustenta nele. Ah, eu não vou jantar tarde porque impacta no meu sono, eu durmo mal, então eu vou jantar mais cedo. Ótimo. Então isso vai te sustentar e aí você vai criar esse hábito com o tempo e aí depois vai ser uma coisa natural para você. Se você quer construir uma rotina que te nutre, especialmente morando fora do Brasil, vem conhecer a comunidade Neuroflow. É um método que eu criei baseado em 4 pilares: yoga com o movimento, sono, alimentação e silêncio. Essa comunidade é formada por mulheres expatriadas e que entendem exatamente o que você está passando, porque elas também estão passando por isso. E dentro da comunidade tem um acervo com mais de 50 aulas já gravadas e toda semana tem uma aula comigo ao vivo. Eu voltei semana passada já. E tem essa comunidade com todas essas mulheres incríveis que vão se ajudar mutuamente. E quando você tem e faz parte de uma comunidade, é muito mais fácil você lidar com os seus desafios, porque você ressoa, né? Você tem uma conexão ali no grupo, mesmo mulheres que estão em vários lugares do mundo, vocês têm coisas, a gente tem coisas em comum. Então, uma ajuda a outra. É muito maravilhoso, eu sou muito grata por ter esse espaço hoje. É uma coisa que eu tinha muita falta, eu sentia muita falta no Canadá, porque eu não tinha com quem trocar. E aí, o ano passado, eu criei essa comunidade. E hoje a gente tem alunas do mundo todo. Então, é um ótimo convite. Se ressoa para você, se faz sentido, se você sente que tem desafios morando fora do Brasil e quer cuidar mais da sua saúde mental, quer olhar para si mesma, quer ter um tempo de autocuidado e se desenvolver no âmbito pessoal, vem fazer parte da nossa comunidade. O link está aqui e vai ser um prazer ter você com a gente. E, para a gente finalizar, deixa aqui nos comentários qual hábito você vai incluir hoje na sua rotina e se você tem algum outro hábito que você incluiu que mudou totalmente a sua vida. Até a próxima!